Entre os séculos XV e XVIII, o antigo regime foi um conjunto de práticas de monarquias europeias que buscavam ter controle político, econômico e social. Antes de mais nada, temos que entender que ela é composta por algumas características, 3 ao todo: absolutismo monárquico, mercantilismo e o medievalismo. É importante saber que não existe antigo regime sem que tenha os 3 elementos. O primeiro deles, o absolutismo monárquico dos reis. Isso ocorre quando o monarca concentra poderes políticos, econômicos, sociais, militares e até religiosos em suas mãos. Muitas vezes até tendo órgãos democráticos, como um parlamento na Inglaterra, ou os Estados Gerais da França, estes são pouco utilizados, cabendo ao rei a última palavra. Bom, não basta apenas o rei se autoproclamar controlador, centralizador. É preciso que teóricos justifiquem, defendam essas práticas. O primeiro deles, Nicolau Maquiavel, para que alguns dizem que ele tenha dito a frase: os fins justificam os meios. Segundo ele, tudo era válido para o governante manter o poder. Ele dizia: não importa mentir, subornar ou até mesmo matar, porque tudo era válido para manter o poder para o bem do povo, para o bem dos cidadãos. Segundo, Thomas Hobbes. Segundo ele, o homem é o lobo do próprio homem. Por que isso? Segundo ele, o homem é estado natural, ou seja, no mundo pré-civil, no mundo que não tem um Estado, o homem travaria a guerra de todos contra todos. Acabaria gerando a morte violenta. Então, para inibir isso, para acabar com isso, ele defende que o Estado tem que ser soberano, autoritário, em que todos têm que abrir mão da sua liberdade para o Estado. O terceiro é Jacques Bossuet, que dizia a teoria do direito divino dos reis. Segundo ele, todos os monarcas governavam por vontade divina, ou seja, se tem um rei no poder, foi porque Deus quis. E se você desrespeitar esse rei, estará desrespeitando a Deus. Bom, mudando a chave agora no aspecto econômico, chamado de mercantilismo. O que seria o mercantilismo? É quando o rei ou o Estado interfere diretamente na economia, por meio de controle de preços, impor parcerias ou proibir acordos. É muito comum nessa prática eu, rei, procurar me fortalecer, buscar em detrimento, proibir que algum burguês ou algum comerciante se relacione comercialmente com algum governo, algum Estado ou monarquia, e controlar preços e produção. Características do mercantilismo. Isso é muito importante saber. Primeiro passo, metalismo. Quando uma nação ela se concentra em procurar, em explorar metais preciosos, nesse caso, ouro e prata, ela é metalista, ou seja, procuro metais preciosos, sou metalista. Por quê? Porque nessa época vigorava o padrão ouro. O que isso quer dizer? Todo o dinheiro que circula é ouro, de fato. Outro ponto, balança comercial favorável. É quando a nação procura exportar mais e importar menos. Ou seja, quanto mais eu exporto, mais vendo. Se eu mais vendo, está entrando mais dinheiro em minha economia. Agora, se eu importo menos, quer dizer, estou comprando, logo estou gastando menos. Colonialismo, busca por colônias. É quando as metrópoles europeias procuram colônias, ou seja, territórios teoricamente inabitados, para que estes forneçam à metrópole produtos que não tem metrópole, neste caso, matéria-prima. Pego o exemplo de Portugal e Brasil. O Brasil, como colônia de Portugal, deveria fornecer todo tipo de matéria-prima, como forneceu o pau-brasil, a cana-de-açúcar, que não era originária do Brasil, o ouro. Protecionismo. Próximo ponto. Impostos para proteger a economia. Bom, o que o governo fazia? Quando tinha produtos importados que poderiam competir com a sua economia, o que ele fazia? Ele sobretaxava, aumentava os impostos sobre o concorrente para que tanto o governo arrecadasse com impostos dos importados, como também protegeria a economia interna. E por último, o medievalismo, que é quando a estrutura da sociedade medieval ela
permanece, ela continua na era moderna. Exemplo, sociedade estamental. O que seria isso? É quando uma sociedade que não tem mobilidade social, que se mantém no direito de nascimento, ou seja, nasci camponês, morro camponês, nasci nobre, morro nobre. A mentalidade de subir de vida por meio do trabalho é uma mentalidade burguesa, que vai se consolidar apenas no século XVIII. E por último, a igreja formadora de opinião. Digamos assim, é como se a igreja naquela época fosse o Google de hoje, ou seja, tudo que eu procuro saber, todas as opiniões, toda a verdade que eu buscava entender, que me fornecia era a igreja, não o Google como é hoje. E exemplo de monarcas absolutistas. Eu tenho na Inglaterra o Henrique VIII, por meio do ato de supremacia, em que ele estabelece chefe supremo tanto da igreja, na Inglaterra, como chefe político, ou seja, se sobrepunha à igreja inglesa, quanto também ao parlamento. E sua filha, Elizabeth I, que esta fortaleceu o Estado inglês e consolidou a colonização das 13 colônias. E o símbolo maior é Luís XIV, o Rei Sol, ou o rei que disse, o Estado sou eu. Bom, fico por aqui mais uma aula do canal. Um abraço a todos. Valeu!